Meu nome é Cântia, sejam bem-vindos ao Instagram da Sociedade Mineira de Coloproctologia. Hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o intestino preso. Meu nome é Cântia, eu sou coloproctologista em Belo Horizonte e para conversar, para participar da nossa conversa aqui, eu vou convidar o Dr. Matheus. Deixa eu acrescentar o Dr. Matheus aqui. Boa noite, Dr. Matheus. Muito obrigada por ter aceito o convite. Vamos conversar hoje aqui, pessoal, é para ser uma conversa bastante informal, então todas as dúvidas que vocês tiverem, a gente quer esclarecer, vai postando para a gente, que eu vou tentar responder todas as perguntas aqui, passar para o Dr. Matheus todas as perguntas aqui ao longo desse nosso tempo, tá? Então, o Dr. Matheus é coloproctologista e exerce aqui em Belo Horizonte, nos hospitais Mater Dei e Life Center, e ainda é preceptor da residência de coloproctologia da Santa Casa. Dr. Matheus, muito obrigada por ter aceito esse convite da Sociedade Mineira de Coloproctologia. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cântia. Boa noite a todos. Eu tenho a agradecer por participar dessa live, ter sido convidado, e dizer que é um prazer muito grande, principalmente estar fazendo com você, viu, Cântia? Porque a Cântia obrigada. É uma colega de trabalho sensacional, uma pessoa que eu admiro muito e uma grande amiga. Então, como se diz, nós estamos entre amigos aqui, né? Estamos entre amigos. E tomara que essa conversa seja bastante proveitosa. A gente quer que todos participem, pode enviar perguntas, a gente quer tirar essa dúvida. Esse assunto foi escolhido, né, Matheus, porque é um assunto muito frequente no nosso consultório, né? A gente escuta muito essa queixa. O nome científico para intestino preso é constipação intestinal. E aí, então, vamos começar, Matheus, você explicando o que é a constipação. Explica para o pessoal que está nos assistindo o que é o intestino preso. Então a gente conhece popularmente como intestino preso, prisão de ventre, né? A gente chama de constipação intestinal e, na verdade, é até difícil você ter um conceito único, tem diferentes conceitos, às vezes, dependendo dos autores. Mas, na verdade, a gente considera que é uma dificuldade persistente em evacuar. E isso daí envolve também, no consultório, quando a gente está avaliando o paciente, assim, como que a gente caracteriza isso, seria assim, um esforço exagerado para conseguir evacuação, ou então as fezes muito ressecadas e por vezes difíceis de serem expulsas, né? E também aquela sensação de evacuação incompleta. Você foi no banheiro, evacuou, mas com aquela sensação que ainda tem alguma coisa ali, que aquilo dali não foi suficiente. Além disso, a necessidade, às vezes, de uma manobra manual para ajudar, nós vamos falar disso um pouco mais para frente, e aquela sensação de que, assim, você quer fazer sair as fezes, mas parece que tem alguma coisa impedindo de sair. É muito frequente, como você falou, né, Cântia? A gente varia de acordo com os trabalhos, mas tem descrições até de 30% da população, principalmente as mulheres, são mais afetadas aí, então é muito frequente. Eu acho importante para a gente falar, a gente entender assim, a função do cólon, né, da evacuação em si, natural, para a gente saber por que aparece a constipação. Então, assim, o intestino grosso, quando as fezes chegam nele ali, depois do intestino delgado, passam por uma válvula e chegam ali no intestino grosso, elas chegam como se fosse diarreia, chegam conteúdo líquido, sabe? E à medida que isso vai passando pelo cólon, o cólon vai absorvendo a água. Então essa é uma das principais funções do intestino grosso, é tirar aquela água para no final, quando chegar no reto, que é a fase final ali, antes da evacuação, as fezes estarem não líquidas mais, mas enfim, pastosas, de consistência favorável para na hora de sair. E o assoalho pélvico, que é toda aquela musculatura ali, né, que envolve no ato da evacuação, ela também é importante, o movimento que ela faz para fazer a expulsão das fezes. Então, para a gente começar, né, a falar das coisas e tudo, é importante esse entendimento. Porque quando a gente vai classificar uma constipação, principalmente no consultório e tudo, a gente precisa ficar atento assim, poxa, será que esse paciente tem uma constipação, mas o trânsito intestinal dele é normal? Será que ele não tem nenhum problema de saúde? Funciona normal o intestino? A evacuação é natural, é saudável? E ele, na verdade, tem esse problema? Ou será que não? Que ele tem uma doença, uma patologia, alguma coisa no intestino que torna ele mais lento e aquilo, por ser mais devagar, vai levar à constipação, né? Ou a terceira opção, que seria o problema do intestino grosso, não existe. O intestino grosso funciona perfeitamente,
mas na hora ali daquela musculatura que eu falei, na hora de pôr as fezes para fora, por algum motivo, por algum defeito ou alguma coisa que a gente vai também falar mais à frente, por algum motivo não consegue pôr para fora as fezes. Então o intestino grosso é saudável, mas a região da pelve ali tem algum problema, alguma patologia envolvida, né? Então seria mais ou menos assim que a gente classifica. Antes que... pode falar, Cândido. Então, assim, num pacote que a gente chama de constipação intestinal ou intestino preso, tem muita coisa envolvida, né, Matheus? É isso que você está dizendo, que tanto pode ser alguma coisa do intestino como alguma coisa do mecanismo da evacuação, né? E aí, numa conversa, a gente tem que procurar entender e discernir o que é uma coisa ou outra, né? Isso, exatamente. Porque o paciente, quando chega no consultório, ele te fala simplesmente assim, meu intestino não funciona. E cabe a gente tentar, naquela conversa com o paciente, caracterizar onde que está ali a falha, onde que a gente pode melhorar, onde que a gente pode atuar. E sendo isso, igual a gente falou, né? Ou é o intestino grosso que está com algum problema, ou aquela parte ali de expulsão das fezes que às vezes tem alguma coisa. Para médico, né, quando a gente conversa, a gente sempre busca uma doença, né? Então, assim, não, mas que doença que tem? E é importante a gente falar que a grande maioria dos pacientes com constipação não tem doença. Eles não têm um problema de saúde, eles não têm um intestino defeituoso, eles têm, na verdade, são maus hábitos alimentares e hábitos de vida, né? Sedentarismo, não pratica atividade física, né? E bebem pouca água, e principalmente essa parte que eu falei da ingestão de fibra. Porque o que acontece, né, Cante, a gente sabe que a vida de todo mundo é sempre corrida, está todo mundo trabalhando, cuidando da família, correndo para tudo, e a alimentação constipante, que prende o intestino, ela é uma alimentação fácil e barata. Você come um biscoito aqui, um pão ali, né? Isso é prático. Você vai ali, não suja a mão. Um pãozinho de queijo. Um pãozinho de queijo, né? O mineiro adora. Assado, não é frito. Exatamente. E aí você come aquele coisa no pacotinho, não suja a mão nem nada. E aí quando você vai falar, não, vai falar com o paciente, não, você tem que comer mais fibra, mais fruta, mais verdura. Eu falo, não, doutor, mas se eu for descascar uma manga, vai pingar na minha mão, vai dar trabalho. E eu falo brincando com eles que, na verdade, comer bem dá trabalho, né? Assim, a gente, para cuidar da gente, tem que ter um certo esforço. Então, a alimentação mais carregada em fibra é sempre a primeira medida que a gente toma. A gente pede aos pacientes para comerem mais fruta, mais alimentos integrais, né? As fibras de uma maneira geral, né? Os grãos, granola e tudo. Isso sempre acompanhado de muito líquido, porque, como eu falei, né, o cólon vai absorver o líquido. Então, se você toma uma quantidade muito pequena de água, obviamente aquilo dali também vai favorecer a você ficar mais ressecada e tudo mais. A importância Então aí a segunda coisa que você já falou importante. Primeiro do mecanismo, que pode não estar no intestino, pode estar no assoalho pélvico, né? Uhum. E aí a segunda coisa que você está falando importante, que eu gosto muito de frisar com os meus pacientes. O que forma as fezes é o que a gente come de fibra, mas o que amacia as fezes é o líquido que a gente toma. Então não adianta, às vezes, a gente comer muita fibra se você não dá uma quantidade de líquido suficiente para o seu intestino, né, Matheus? Exatamente. E aí, já vou emendar uma pergunta que veio aqui do Dr. Hélio, que é uma coisa que a gente vê muito no consultório. As pessoas muito ansiosas querendo ir ao banheiro todos os dias. Ah, mas meu marido vai 2, 3 vezes no banheiro por dia e eu passo 3 dias sem evacuar. Existe uma frequência correta? Tem que ir ao banheiro todos os dias? Saudável é evacuar todos os dias? Como é que é isso, Matheus? Então o paciente sempre busca mesmo o número mágico, né? Fala assim, doutor, quantas vezes que eu tenho que ir no banheiro por dia ou por semana, enfim. Esse número mágico não existe. A gente, primeira coisa, é tirar da cabeça do paciente que é obrigatório ir no banheiro diariamente. Isso não existe, tá? Na verdade, existe um número aproximado que em torno de 3 a 12 vezes por semana seria o ideal, né? Então a gente fala assim, 1 ou 2 vezes só na semana é pouco, a gente precisa melhorar. Mas não existe um número perfeito. A gente falaria de 3 a 12, que é o que os artigos, os estudos mostram, né? Mas isso é muito variável. E você deu o exemplo aí do marido, da moça queixando, isso é muito comum, né?
elas chegam lá, geralmente, principalmente as pacientes magras, super saudáveis, mas eu sou tão saudável, eu sou magro, eu não estou conseguindo evacuar. E como você mesmo disse, né, a gente evacua o que a gente come. Então, às vezes, as mulheres, além de ter o problema hormonal, que faz com que elas tenham o intestino um pouco mais preso que os homens, ainda tem a questão do volume alimentar, né? Então, a mulher come um volume menor do que o homem. O homem, principalmente se você pegar aqueles trabalhadores braçais, quem mexe com construção civil, quem mexe com roça e tudo mais, eles fazem muito exercício físico e precisam de muita energia, alimentam uma quantidade muito grande de comida e nem tudo é aquilo absorvido, obviamente vai sobrar uma quantidade maior de eliminação para ele fecal ali. Então, realmente, esse número não existe e tem que tirar da cabeça do paciente essa necessidade de evacuar todo dia. Agora, um ponto importante que tem que falar nisso, em relação à frequência e tudo mais, e que aí eu acho que é um ponto-chave, é a questão de respeitar o desejo da evacuação. Então, o nosso intestino, ele tem toda uma série de mecanismos para a hora que você tem ali a vontade de evacuar. Então, é um conjunto de reações fisiológicas que o corpo vai ter, que vai te dar aquela vontade de ir no banheiro e você deve respeitar isso. É claro que você está dirigindo no meio do engarrafamento, não pode ir no banheiro, você vai prender ali e quando você puder, você vai procurar um banheiro e evacuar. Mas a gente sabe que tem pessoas que falam assim, não, eu só evacuo em casa, não, eu só consigo em casa. Aí ela sai de casa às 7 horas da manhã, tem uma vontade de ir no banheiro às 8 e deixa para evacuar às 9 da noite. Então, como eu disse que o intestino vai ressecar as fezes, o que vai acontecer? Ela vai passar o dia com aquele conteúdo de fezes no reto, sendo ressecado, 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 e à noite aquilo dali vai sair rígido, duro, podendo ocasionar outros problemas, machucar o ânus, fazer uma fissura no ânus, uma hemorroida, alguma coisa assim, sabe? Então aí, ó, você já respondeu o que a Érica perguntou aqui pra gente. Por que essas queixas são mais frequentes em mulheres, né? Eu acho que por todo um contingente social de maior exigência com isso, com relação à mulher, e porque realmente o homem acaba alimentando mais volume mesmo, então também tem mais bolo fecal, né? E aí já respondeu também o que a Edna disse. Ela disse aqui pra gente que em 2014 ela fez uma colectomia total e aí ela acaba tendo o intestino preso, e aí tem que restringir a alimentação por causa disso. A função do intestino grosso é exatamente tirar o líquido das fezes, né? A gente normalmente, com o passar do tempo, depois da colectomia, a gente percebe uma adaptação, mas às vezes um controle alimentar acaba sendo exigido desses pacientes mesmo, não é, Matheus? Não, sem dúvida. O controle alimentar é fundamental, Cântia. E às vezes eu falo assim com os pacientes, que eles chegam e falam assim, não, mas eu tenho certeza que isso é coisa de família, porque lá em casa o intestino de todo mundo é preso. Aí às vezes tem criança em casa, ah não, eu tenho um filho, ele tem 2, 3 anos e já está com o intestino preso. Aí às vezes você tranquiliza o paciente e fala assim, olha, primeiro vamos ver os hábitos alimentares, porque na verdade você vai investigando e na verdade todos comem mal. Ninguém come fruta, ninguém toma líquido adequadamente, então o comportamento de toda a família é um pouco inadequado para uma boa evacuação. Como você deu o exemplo da fibra e da água, né, que é necessário você consumir a fibra e beber o líquido ao mesmo tempo para você poder hidratar a fibra, eu gosto muito de frisar a importância das frutas na alimentação, porque a fruta já vem com a água de brinde. Você come uma melancia, um melão, né, assim, já está vindo hidratado. Claro que você vai precisar beber água de todo jeito, mas é melhor do que ficar comendo, às vezes, só coisas secas, tipo aveia, farelo de trigo, que são ótimos, mas não dá para ser só isso, tem que ser bem variado, né? E aí vem mais uma pergunta aqui da Flávia, se a cor das fezes tem influência na prisão de ventre. A cor das fezes são consequências do que a gente alimenta, né, Matheus? E existe uma variedade aí de cor dependendo da variedade da alimentação da gente mesmo, né? Agora, normalmente as fezes mais ressecadas acabam ficando mais escurecidas, porque o organismo tira muito líquido delas, né? Então, assim, eu acho que a resposta disso com relação à prisão de ventre, não, acaba sendo uma consequência, né? As fezes são consequência do que a gente alimenta. Você explicou que se a gente não alimentar bem, as fezes não vão estar numa consistência adequada, né? Você concorda com isso? Concordo, sem dúvida. A gente tem, na verdade, até umas escalas para classificar o tipo das fezes, né? Então, assim, de Bristol, né? A gente às vezes até mostra para o paciente aquela escala com os desenhos e fala, olha, como que parece suas fezes?
porque realmente às vezes o formato das fezes sim sugere alguma coisa em relação à constipação. Mas a coloração ela é variável, é isso que você falou. Realmente, às vezes, o tanto que ela está desidratada, ela vai ficar acabando com uma cor um pouco mais forte, mas totalmente relacionada ao que come, né? Obviamente que uma pessoa que come muita salada é diferente de um que só come pão, mas isso não anuncia um problema, né? Isso não, exceto quando tiver sangue e tudo, aí é outra conversa, mas realmente a coloração por si só, ela não sinaliza problema. O que a gente sabe é que, às vezes, os pacientes mais constipados, por esse motivo que a gente falou de ficar o conteúdo fecal mais tempo no intestino, acumula muco em volta das fezes. Então, saem as fezes, às vezes, recobertas daquele muco. Aí os pacientes vêm, não, doutor, acho que eu estou com uma doença, porque minha fezes está com catarro. Na verdade, se ela ficar muito tempo ali, vai juntar mais muco e, às vezes, isso vai ser exteriorizado. Claro que isso depende de uma avaliação médica, eu não estou dizendo que muco é normal, mas que na maioria das vezes não tem grandes preocupações mesmo, não. Então, ó, nós vamos aproveitar o gancho da pergunta aqui da Érica, que ela está perguntando se tem remédios que prendem o intestino preso, e eu vou aproveitar um ganchozinho que você já falou e que eu gostaria muito de enfatizar, que a principal causa de intestino preso é erro na alimentação. Então, a gente sempre, a primeira passo que todo médico consciente vai fazer quando o paciente vem para você com a queixa de intestino preso, é tentar ajustar a alimentação daquele paciente, porque é uma imensa maioria. Mas conversa um pouquinho com a gente a respeito das causas de intestino preso. No gancho dessa pergunta, né, nós temos sim alguns medicamentos que prendem o intestino, sabe? Alguns são até bem clássicos, assim. Os pacientes que tomam remédio de dor muito forte, seja por causa ortopédica ou por causa oncológica, que tomam os derivados de morfina, né, que é o Tilex, o Tramadol, esses remédios para dor, que são opiáceos, que a gente chama, eles têm uma tendência importante a prender o intestino, sabe? Tem algumas outras medicações também, algumas medicações neurológicas que tratam convulsão ou alguns sintomas psiquiátricos e tudo, eles também são importantes aí na contribuição para poder prender o intestino, né, da parte medicamentosa. As causas são muito variáveis. A gente precisa frisar aqui que 90% ou mais vai ser por maus hábitos alimentares e a parte de não atividade física, não praticar atividade física. Mas doenças tem sim, a gente tem doenças do assoalho pélvico, né? Então, uma dificuldade às vezes para expulsar as fezes e aí alguma alteração da musculatura ali, seja uma retocele, seja até às vezes uma procidência, um prolapso retal, alguma coisa assim. Tem causas também por exemplo, assim, um câncer de intestino que pode estar muito volumoso e obstruir a passagem das fezes, fazer com que as fezes saiam muito finas e tudo mais. Existe também a inércia colônica, né? Então, assim, o intestino ele aparenta ser todo normal, mas ele, nos exames que a gente faz, ele é muito lento, ele não carrega as coisas no tempo adequado. E aí sim é uma doença que ela é rara, ela não é comum, e a gente tem que ficar atento. Em Minas Gerais, vem diminuindo cada vez mais. Eu trabalho lá na Santa Casa, como você disse, né, com SUS e tudo mais, mas tem o megacólon chagásico, né, a doença de Chagas, que causa o intestino preso também, mas a gente tem visto cada vez menos, né, graças a Deus. É a transmitida pelo barbeiro, né, aquele que vive na casa de pau-pique. Exatamente. Aí com saneamento básico, melhora das condições sociais, isso vai sumindo. Então, assim, as causas são diversas, mas é importante frisar, como você falou, que a gente, muito antes de sair fazendo exames nos pacientes constipados, o primeiro passo é corrigir a alimentação, fazer atividade física, beber água, respeitar o desejo de evacuação. Antes de qualquer exame, tem que fazer isso. A gente chama, às vezes, isso até de teste terapêutico, né? Então, passa para o paciente aquela orientação e aí daqui a pouco a gente pode falar um pouco também sobre laxantes, sobre fibras e tudo, o que a gente pode usar. Então, a gente faz essa primeira abordagem e o paciente volta com o intervalo ali de qualquer médico. O médico pode decidir qualquer intervalo, mas volta ali 3 semanas depois, 1 mês depois, de ter feito essa boa alimentação, atividade física. E eu te falo que a grande maioria volta falando assim, doutor, vim só para você saber que você estava certo, porque a maioria responde a isso.
né? O mamão é a fruta famosa, né? Eles falam, doutor, eu comi mamão, resolveu. Mas lembra que não é só o mamão, né? Nós temos tantas opções, mas o mamão Para realmente variar, né? é uma carta na manga, ele é muito útil, porque é muito rico em fibras e tudo mais, né? E Então, tem um laxante natural, que é a papaina, né? Mas assim, a manga é uma fruta que tem muita fibra, o abacaxi. A gente pode ir de acordo com a da época e ir variando, né? E aí isso. a Valéria Hum. está fazendo mais uma pergunta aqui para você. Se o intestino preso pode gerar câncer? É uma pergunta que a gente escuta bastante no consultório, né? Na verdade, não existe essa relação, não, sabe? O intestino preso não é porque você é constipado que você vai desenvolver um câncer. O mecanismo de formação do câncer é completamente diferente do da constipação. É um medo que os pacientes não precisam ter, mas eles não podem esquecer que eles precisam fazer a prevenção do câncer de intestino, que a gente até já teve live a respeito disso. Então, todos os pacientes acima de 50 anos, é muito importante procurar o coloproctologista para fazer a prevenção do câncer de intestino. E os que têm história na família, ou doença inflamatória intestinal, né, ou algum fator de risco assim na família, tem que procurar a gente, às vezes até antes, para a gente poder fazer a avaliação de risco dele. Mas pode ficar tranquila que em relação ao intestino preso não tem essa relação direta, não. E aí você já respondeu o gancho de uma outra pergunta, me desculpa, eu não guardei o nome de quem perguntou, mas perguntou se quem tem intestino grosso tem que fazer a colonoscopia. É isso que você está falando com relação à prevenção do câncer de intestino. E aí deixa eu aproveitar aqui e fazer um merchanzinho, que mês que vem é setembro, vai ser o Setembro Verde, é o mês de conscientização sobre a prevenção do câncer de intestino. E aí todas as lives das quintas-feiras aqui da Sociedade Mineira de Coloproctologia vão falar a respeito da prevenção do câncer de intestino. Então, sigam aí o Instagram da Sociedade Mineira para a gente, mês que vem, conversar mais a respeito disso. E aí, Exatamente. então, Matheus, eu queria te perguntar o seguinte. O paciente chega para você, meu intestino só funciona se eu tomar laxante. Eu já tentei melhorar minha alimentação, não resolve, eu preciso de um laxante. Tem algum problema eu usar laxante todos os dias, frequentemente, a cada 2 dias, de uma forma frequente? Então, o que acontece? A gente tem vários tipos de laxantes, né? Então, assim, antes da gente chegar lá no laxante, eu queria só falar um pouquinho da suplementação de fibra. Às vezes o paciente precisa comer muita fibra e ele não consegue comer aquela quantidade por 1000 razões, enfim. Então, a gente pode pegar uma fibra, seja ela sintética ou natural, né? Tem várias no mercado, e a gente fala para o paciente, ó, você mantém uma boa alimentação, bebe água e toma essa fibra. Há uma quantidade assim, grande desses pacientes, simplesmente com essa suplementação de fibra, conseguem já ter alguma resposta do intestino e já ficam, né, resolvem aquele problema deles da constipação. Adoro, tá, gente? Deixa eu me confessar aqui. Eu sou dessa, saio cedo de casa, chego tarde. A maioria dos dias eu não consigo fazer uma alimentação do jeito que eu acho que é ideal. Então, o dia que eu percebo que eu não fiz minha alimentação boa, eu chego em casa e tomo minha fibra. Às vezes já não estou com paciência para descascar uma laranja, então eu tomo um complementozinho de fibra. Adoro, uso muito também no meu consultório com os meus pacientes. Isso, exatamente. E sabe, falando nesse gancho aí que você disse, o que eu às vezes indico muito, eu tenho uns pacientes, acho que todo mundo tem isso, que, doutor, quando eu viajo, quando eu saio da minha rotina, seja trabalho, seja diversão, meu intestino para, né? Não funciona e tudo mais. Então, esses pacientes eu falo, olha, leva o seu suplemento de fibra na bolsa. Então, assim, vai viajar, já começa a tomar um dia antes e para 3 dias depois. E, assim, tem uma resposta excelente, eles gostam, porque aí não tem aquela preocupação exagerada, principalmente os que viajam a trabalho, tem reunião uma atrás da outra, paciente às vezes que vai para outra cidade em reunião, ele não tem tempo de se dedicar, às vezes, à alimentação, e ele tem essa carta na manga que seria a fibra comprada em farmácia ou em a granel, enfim, uma suplementação de fibra. Bom, já em relação aos laxantes que a gente estava conversando, a gente tem os laxantes osmóticos e os irritativos. Os osmóticos têm os nomes mais comuns aí, né? A lactulose, tem o PEG, tem o Movimlax. Eles são laxantes que podem ser usados, sabe, desde que sob orientação médica. Nenhum paciente deve usar esses laxantes, principalmente de forma contínua, sem um acompanhamento do coloproctologista, porque os pacientes tendem a procurar o laxante irritativo, que seria ali o Seno, o Bisacodyl, o Almeida Prado, sabe? Ele não é problemático, não estou dizendo que não posso usar, mas tem que ser com orientação.
Porque o que acontece? O uso crônico desses laxantes irritativos, eles vão causando uma certa dependência. Você vai só conseguindo evacuar com aquilo, cada vez doses maiores. Isso pode te levar a longo prazo a um problema mesmo no intestino, a um dólico cólon, né? A um problema assim, estrutural ali no intestino. Então, assim, não há mal em usar, desde que sobre recomendação médica e acompanhamento, né? Porque vai no médico, ele prescreve, aí 10 anos depois está usando aquilo todo dia. Então, não, ter a frequência de acompanhar, de procurar o especialista para ter um auxílio no uso desses laxativos. E aí, deixa eu voltar um pouquinho no que você começou lá atrás, que às vezes algumas pessoas entraram um pouquinho depois, no sentido assim, de que é muito importante ajustar a alimentação, ter várias, não é só a alimentação errada, não é só problemas do intestino grosso que causam constipação. Existem, às vezes, os problemas do assoalho pélvico. Então, o coloproctologista vai te ajudar muito nesse sentido. Você entender qual que é o seu problema e estabelecer o melhor tratamento para ele, mesmo que seja usar o laxante de uma forma crônica, mas a gente vai estabelecer o melhor laxante. A gente tem várias opções no mercado. Dentro de uma espécie só, tem vários no mercado. Tem pessoas que adaptam melhor com um, adaptam melhor com o outro, e é esse o nosso papel na constipação intestinal. Entender o que está causando e escolher o melhor tratamento junto com vocês, né? Exatamente. E em cima disso que você está falando aí do assoalho pélvico, então às vezes você pega uma paciente que tem mesmo um problema, uma alteração, uma retocele grande, que fica ali sofrendo, tomando todos os laxantes que tem por conta própria, sem procurar um médico, e às vezes a gente identifica o problema, trata aquele problema e ela nem precisa mais de laxante porque a alteração foi corrigida. Eu queria falar uma coisinha que a gente estava falando de laxante, você falou a gente estava falando das frutas, lembrar também da ameixa preta, né? O pessoal adora a ameixa preta, porque além das fibras, ela tem um pouquinho de sorbitol, que é um laxante, então ela também é muito útil aí para contribuir dentre as várias frutas e fibras como opção. E a atividade física, Cante, eu gosto de explicar para o paciente o mecanismo para ficar mais prático de entender. Mas quando a gente está fazendo alguma atividade física, uma caminhada, uma musculação, alguma coisa, a gente fica tendo contrações abdominais ali para equilíbrio e tudo, e isso daí estimula o intestino a funcionar. Então é uma ação direta mesmo, não é que a gente está indicando atividade física assim, só por fazer, não. Ela tem uma ação importante no estímulo do funcionamento intestinal. É diferente, né? A gente teve recentemente problemas com a quarentena, né, Cântia? Você deve ter tido também. Muito. Os pacientes ficavam em casa, não comiam tão bem e ficavam deitados, sem fazer atividade física, sem poder ir para a academia. Então, assim, a gente teve uma procura alta de pacientes com piora da constipação por conta de ficar só sentado, deitado e sem fazer uma atividade física adequada, né? E, consequentemente, vêm os problemas orificiais também, né? Porque o intestino preso normalmente carrega mais coisas juntas, né? Exatamente. Às vezes o paciente fala, doutor, mas eu tô com uma hemorroida aqui e tal. Eu falo, olha, sua hemorroida é uma consequência. Seu problema está lá no intestino. Claro que não são todos os casos que são assim, mas alguns, basta você corrigir o intestino que o paciente fica livre da queixa do problema de hemorroida dele ali, porque o intestino macio não traumatiza, não machuca ali, às vezes é hemorroida. Então, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. A Manuela está perguntando para a gente se existe algum laxante que seja melhor em relação ao outro. Você já deu uma dicasinha, mas enfatiza aí para ficar mais claro. Então, assim, se eu pudesse botar numa ordem para você, eu diria assim, primeiro vamos na suplementação de fibra, né? Tem vários nomes no mercado e tudo, o Psyllium, enfim, eu tenho o Fiber+, Normofiber, Metamucil, acho que aqui a gente não tem problema em falar os nomes, né? Não estamos comprometidos com a indústria. Exatamente. E em segundo lugar teria esses osmóticos que eu falei, que às vezes é o Movinglax, a lactulose, o PEG. Eu sou muito fã do PEG porque eu acho que o resultado dele é bom e assim, as complicações são poucas se bem usado e sob orientação. E aqueles outros mais irritativos, tipo Sena, Almeida Prado, ou aquele... esses mais, assim, que são mais danosos, Bizacodil, mais danosos a longo prazo, eu acho que esses devem ser guardados assim para situações especiais sob orientação médica para poder fazer o uso. É importante lembrar, Cântia, que os pacientes muito idosos,
né? O uso de laxante para eles às vezes é perigoso, eles podem ter às vezes problemas renais e tudo, e isso pode causar uns distúrbios dos sais minerais ali do corpo, e isso pode trazer algum problema. Por isso que a gente fica frisando sempre essa necessidade de se estar dependente de laxante e precisa da avaliação do especialista, né? É muito importante, assim, eu tenho alguns pacientes, principalmente mais idosos no consultório, que chega para mim falando que tem o intestino preso, e a hora que você vê a fezes está numa consistência boa, o problema não está porque não está conseguindo expulsar as fezes. Então, passar por uma avaliação do especialista vai ajudar muito aí, de às vezes não estar fazendo coisas que está fazendo mal para o seu organismo, em vez de realmente estar ajudando, né? Uhum. E aí agora, Matheus, quero falar de uma coisa que é a última moda. Probiótico. Existe papel para o probiótico na constipação intestinal? Você receita probiótico para os seus pacientes com intestino preso? Olha, é o seguinte, o probiótico é um assunto que está na moda realmente, está na crista da onda, como o pessoal fala, mas é difícil a gente estudar porque a variabilidade é muito grande. O tanto de espécie que a gente tem de probiótico e os estudos desenhados de maneiras diferentes torna, assim, às vezes difícil caracterizar ou então achar um que seja assim, isso daqui é a solução do problema, toma isso que você vai evacuar. Então, assim, alguns estudos, tem um publicado em 2010, numa revista bem importante, ele mostrou sim uma associação de melhora dos pacientes usando probióticos. E aí o nome da bactéria ali são nomes específicos, mas enfim, são aqueles presentes no Yakult, no Activia, nesses que a gente conhece comercialmente. Eles tinham um papel nos adultos, sim, não era nas crianças, não, mas tinham um papel nos adultos de um benefício. Que eu acho? Eu não sou contra probiótico, mas eu acho que ele sozinho não é a solução do problema. Então, se eu prescrevo, assim, eu oriento o paciente sobre o conjunto, né? Alimentação, água, atividade física, respeitar o desejo de evacuação, esse é o pilar. Se você fizer isso tudo, pode tomar seu probiótico junto, seja ele o Activia, né, ou o Yakult ou algum outro, pode fazer o uso. Isso não vai ter problema, não existe uma contraindicação, não vai te fazer mal, mas ele sozinho não vai te ajudar. Talvez você precisa dele como um adjuvante na sua terapia, uma coisa a mais para te ajudar, para te contribuir aí na evacuação. Pois é, o que eu costumo falar com os meus pacientes, a gente como médico tem uma responsabilidade muito grande na prescrição, né, Matheus? Não estou nem falando de questões judiciais, falando de questões pessoais mesmo do seu comprometimento. E o que a gente tem visto é que os trabalhos sobre probiótico ainda estão muito no início, a gente ainda não tem uma evidência tão consolidada, né? Então, como uma receita médica, a gente ainda não tem esse aval da literatura, né? Então, eu acho que é nesse sentido, assim, eu acho que mal não faz, mas eu não sei ainda qual que é a cepa ideal, qual que é a frequência ideal. Então, assim, acrescenta, mas vamos fazer outras coisas juntas também, né? Isso é importante, porque você pega um trabalho e um probiótico te mostra um resultado impressionante. Aí você pega um outro trabalho, esse que foi impressionante no outro não fez diferença nenhuma. Então, essa variedade é muito difícil, né, de achar. Apesar que os trabalhos analisam, né, as meta-análises analisam tudo junto, botando um peso ali para poder dividir, mas eu penso igual a você, a gente tem muita responsabilidade e o paciente tem que entender que isso não é uma coisa bem definida. Então, assim, não se apegue a isso como sendo o tratamento do seu problema. O tratamento é aquilo que a gente vem falando, né, do acompanhamento médico, de tudo aquilo, mas o probiótico pode ser, sim, né, acrescentado, mas não é ele sozinho que vai resolver o problema. Matheus, a conversa tá ótima. Você acredita que já passaram 35 minutos? E o Instagram só dá pra gente 40. Então vamos encerrar isso aqui pra gente poder deixar uma mensagem final aqui. Eu gostaria de te agradecer e te dar a palavra para você dizer qual que é a mensagem que você quer deixar para o pessoal que nos assistiu. Uma audiência ótima, chegamos a 50 telespectadores aqui junto com a gente. Muito obrigada pela presença de todos. Tá ótimo. Eu queria agradecer, Cante, a você e a Sociedade Mineira de Coloproc, dizer que foi um prazer muito grande e falar para os pacientes que fiquem atentos a uma boa qualidade de vida, porque a gente sabe que boa alimentação, atividade física, isso é para o intestino e para várias outras coisas. Então, às vezes, o paciente melhora quando você faz essa abordagem nele, alimentar e tudo mais,
E ele fala, doutor, agora que eu estou bem, posso abandonar o tratamento? E eu falo, não, fibra, atividade física e água faz bem para todo mundo, isso é para o resto da vida. Então, invistam numa boa saúde, numa boa alimentação, porque isso vai ser útil não só para o seu intestino, mas para as questões cardiovasculares e por aí adiante. Eu acho que é mais ou menos por isso. E que venham as próximas lives, participem, né, daí da sociedade. Tem muito assunto bom, principalmente em setembro, como você disse, é o nosso mês de prevenção de câncer coloretal e a gente precisa reforçar isso aí para o pessoal. Se eu puder deixar uma mensagem, tomar líquido, gente. Tomar líquido é o que eu vejo que mais faz falta. Não precisa ser água, suco, chá, o que gostar, água de coco, o que gostar. Mas ter uma disciplina de aumentar a quantidade de líquido. Inicialmente é difícil, mas depois a gente acostuma e o organismo passa até a pedir. Agradecer a presença de todos, falar para o Matheus que eu adorei a conversa, é o que ele disse no início, somos amigos, trabalhamos juntos, então a conversa fica ainda mais agradável. E convidá-los, continuem seguindo o Instagram da Sociedade Mineira de Coloproctologia, que para setembro nós estamos preparando lives excelentes. Muito obrigada a todos pela presença. Tchau para todos. Tchau, Cântia. Obrigado.